e dizer que, enquanto professor de história, eu fico muito feliz, porque mesmo sendo um projeto de uma forma bem reduzida, né, do que eu acho que talvez nós conseguiríamos fazer presencialmente, mas nós não desistimos de realizar o nosso projeto de consciência negra. É muito importante, né? Talvez algumas pessoas interpretam mal quando a gente acaba dizendo consciência negra, né? Levam para um lado negativo. Mas esse projeto ele é muito importante para nós compreendermos a luta histórica, a luta da comunidade afro no Brasil. Só desativem aí o áudio de vocês, ok? Acho que a gente tomar consciência histórica, a gente tomar consciência dessa luta, né, de um povo, é muito importante para que nós possamos hoje compreender muita coisa, né? Na aula da professora Doceli, nós falávamos, né, da importância que é a gente compreender o que já ocorreu na história, no nosso passado, para a gente entender algumas questões que vivemos hoje, né, atualmente, para projetarmos também o nosso futuro. Então, sou muito grato por nós realizarmos esta edição do projeto de forma resumida. Agradeço a nossa escola, na pessoa da Helena, nossa diretora, o Alex, nosso diretor, a Ivani, por sempre apoiarem as nossas aulas, assim, sempre motivarem os nossos estudantes a participarem, porque uma escola democrática, ela é o caminho para uma educação que, de fato, nos conduza a melhores caminhos. Então, eu passo a palavra para a Helena, em seguida a Ivani, depois o professor Rogério. Desde já quero agradecer, professor Rogério, imensamente a sua participação. Rogério foi meu professor no ensino médio, Rogério já deu aula em Bataguaçu. Eu lembro que, quando foi meu professor, ele dava aula aqui na cidade de Bataguaçu, depois ele voou longe aí, né? Então está no doutorado dele. Sou muito grato de ter sido seu aluno. Nós demos aula juntos depois no Colégio Anglo, em Nova Andradina. Então, sou fã do seu trabalho. Sou muito grato por ter passado por tuas mãos enquanto aluno, por tudo que eu aprendi com você e que também continuo aprendendo. E hoje poder confiar os meus alunos a você, para mim, é um motivo de muita alegria mesmo. Mais uma vez, obrigado. Então, Helena, eu passo a palavra para você, posteriormente a Ivani, e depois o professor Rogério, é com você. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Desejo que todos estejam bem. Bom dia especial ao professor Rogério, nosso convidado de hoje. Professor, assim, na escola, sente uma gratidão muito grande pela sua participação, tá? E é muito importante, como o professor Rafael disse, em relação a esses projetos, que muitos projetos nossos foram cancelados devido à pandemia, né? E alguns a gente vem procurando manter, inclusive esse da consciência negra, que a gente não poderia deixar passar em branco, principalmente na disciplina de história. E eu tenho certeza que a sua participação será de grande valia, compartilhar toda a sua experiência. O Rafael, que foi seu aluno, hoje já é colega de trabalho, né? Eu também convivo muito com isso, professores que foram meus professores, hoje é colega de trabalho, isso é muito gratificante. Isso significa que o aprendizado ele é contínuo, não tem idade, e a gente continua sempre, assim, tudo que a gente consegue passar para o outro é aprendizado, né? Então, eu acho, assim, toda essa experiência que nós passamos, e principalmente o professor hoje convidado, que é diferente, que é aquela história que fala assim, santo de casa não faz milagre, então é diferente, né, ouvir outra pessoa falar, e é interessante que nós tivemos que se reinventar muito como professor, mas o senhor, você, posso chamar de você, né, sinta-se já convidado para aparecer aqui na Peri, porque de repente eu não consigo ficar aqui até o final, sinta-se convidado, após essa pandemia, a aparecer aqui, tá? Será muito bem-vindo, já é muito bem-vindo, e eu deixo aqui toda a gratidão em nome da equipe da Peri Martins, a gratidão pela sua participação. Muito obrigada, passo a palavra ao professor Rafael. Rafael, parabéns pela sua iniciativa, tá? É muito interessante essas aulas que você dá, com participação de outros professores, isso é muito bom para os nossos estudantes. Passo a palavra a você. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço pela escola sempre
apoiar e comprar esses projetos, né? Eu dizia para a Ivani quando a gente conversava, né? É tão importante você ter esse apoio por trás, porque às vezes o professor ele tem muitos projetos, muitos sonhos, mas nem sempre você convive com uma equipe gestora que te apoie, que te impulsione, que te cobre, que te faça ser melhor, né? E eu agradeço muito por estar com vocês na Peri Martins, que é uma escola que busca a excelência para os seus alunos, né? Então, conviver com vocês me torna uma pessoa e um profissional melhor. Agradeço muito mesmo. Nós também agradecemos a sua chegada. Ivani, passo a palavra para você e em seguida ao professor Rogério. Seu microfone está desativado, Ivani, a gente não está ouvindo. Novamente, né, Rafael? Bom dia a todos. Bom dia, professor Rogério. A minha fala vai ser bem rapidinha, só para agradecer mesmo a sua participação na aula do Rafael, por você ter aceito o nosso convite, né? Nós ficamos bastante honrados com a sua presença nas nossas aulas, fazendo parte da aprendizagem dos nossos estudantes, né? E agradecer também ao Rafael, né, por estar sempre disponível a esses novos modelos, né, de aula, estar sempre pronto para estar trazendo algo novo para os nossos estudantes nesse momento tão difícil. Nós estamos em época, assim... Travou a Ivani aqui para mim, não sei se para os demais... Não estou te ouvindo, Ivani. Tá, sua imagem e o seu áudio estão travados. Você talvez... Você eu ouço tranquilo, Helena. Talvez, Ivani, se você sair e entrar de novo com o link, você consiga... Oi, Rafael, aqui também está travado tudo. Ainda está nada? Agora... Tá, eu vou sair e vou... Eu? Isso, não, é melhor você sair e entrar de novo, que aí eu acho que fica melhor. Ver se a conexão melhor. Tá, tá jóia. Tá bom, vou entrar. Tá bom. Professor, já passamos aí a palavra para você, tá joia? Pessoal, enquanto a Ivani está retornando, quero dizer para vocês assim, que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer contribuição, vocês podem colocar no bate-papo. Nós estamos fazendo assim em todas as aulas, tá joia? Porque aí o professor pode ir olhando ali no bate-papo as dúvidas de vocês e agregar essa fala naquilo que ele estiver trabalhando, e também para não interromper a linha de raciocínio dele, tá joia? Então, qualquer dúvida de vocês, tem no... Agora sim, Ivani. Só para terminar, finalizar, né, vou ser rapidinho para não atrapalhar muito a aula. Então, realmente, só agradecer mesmo, né, eu estava falando agradecimento ao Rafael, né, de estar sempre pronto também a trazer essas aulas diferentes para os nossos alunos, né, e agradecer imensamente ao professor Rogério por ter essa disponibilidade, ter aceitado o convite do Rafael. Eu tenho certeza que vai engrandecer muito essa aula, né, vai estar trazendo essa aprendizagem significativa aos nossos estudantes. E como eu disse para o Rafael, né, é sempre importante ter algo novo, porque isso chama a atenção dos alunos, sai um pouco daquela rotina, né? E a gente estar ouvindo outra pessoa agrega muito aos nossos conhecimentos também. Então, só temos a agradecer mesmo, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Passo a palavra ao Rafael. Obrigada, Rafael. Obrigado, professor. É com você, seja bem-vindo na nossa escola Peri Martins, mesmo que virtual. Sinta-se muito bem acolhido, sinta-se bem-vindo aqui em nome de toda a nossa comunidade escolar. Ótimo. É uma alegria muito grande poder estar participando com todos vocês aqui. E é interessantíssimo, né? Como vocês mesmos falaram,
esse ciclo, né, que nós sempre estamos aí de professores, alunos, depois viram colegas, né, de profissão, cara, isso eu acho interessantíssimo, isso é um prazer muito grande. E nesse sentido, Rafael, eu, né, a princípio, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite que você me fez, em poder participar com vocês aqui nessa aula. É triste, né, de certa forma, por ser dessa modalidade, né, seria muito gostoso, muito prazeroso se a gente pudesse estar pessoalmente, né, conversando, batendo um papo com todos vocês, mas de toda forma, né, devido a essas circunstâncias que estamos passando aí, esse é o meio que nos é permitido, né, poder estar junto e continuar, né, os nossos trabalhos. Eu confesso que eu parabenizo não só você, mas também a Helena e a Ivani por conta dessas possibilidades, né, de abrir essas possibilidades para essas formas de trabalho, e que eu acho fantástico, Rafael. Eu adoro você por conta disso. Você é uma pessoa muito criativa, né? Eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, uma admiração pela sua pessoa, né, muito grande pela sua capacidade de sempre estar inovando, de sempre estar buscando, né, maneiras diferentes aí de realizar o nosso trabalho, né, mesmo com todas essas dificuldades. Para mim foi uma honra ter sido teu professor, né, eu fico muito feliz aí, e como você muito bem lembrou, foi justamente naquela época que eu também estive trabalhando em Bataguaçu, na escola Seja. Não sei se vocês, né, daí de Bataguaçu se lembram da escola. Na verdade, eu nem sei se ela existe ainda. Eu fico muito triste por eu não tenho mais contato com ninguém da escola. Foi um pessoal que me acolheu muito bem aí. Eu fiquei muito contente em trabalhar. Adorei a cidade, uma cidade muito bonita. Gostei mesmo da cidade. E na época, como o Rafael falou, eu me vi num dilema terrível, Helena, porque eu trabalhei 2 anos aí no Seja, né, com a Mari, se não me engano, que era diretora na época, e no momento eu fui convidado a ser coordenador da escola, mas o meu dilema foi de aceitar esse convite tão honroso, tão gratificante, e dar continuidade dos meus estudos, né? Foi um momento que eu tive a oportunidade de voltar a estudar, de entrar para o mestrado, e aí naquele momento eu me vi nessa dura decisão, e aí acabei optando, né, para dar continuidade nos estudos, enfim, e aí, né, são escolhas que a vida nos coloca e a gente acaba, né, tendo que opinar, mas foi uma experiência muito satisfatória, né, estar nessa cidade, conhecer pessoas maravilhosas que é aí. E fiquei muito contente com o convite também, Helena, né? Eu adoro esses convites aí de conhecer as escolas, de poder, né, estar junto aí, isso é muito gratificante, tá? E também parabenizar, né, Rafael, como eu havia dito para você, né, acho que essa é uma iniciativa fantástica, esse tema que nós propomos agora discutir, eu acho que isso é interessantíssimo, né, pelo atual momento que nós estamos vivendo aí na sociedade brasileira, esses temas eu acho que se faz muito necessário, né, tanto que até uma dica que eu antecipo agora para todos os alunos, esses assuntos eles estão sendo um pouco mais cobrados em vestibulares e Enems. Então, acho que isso é interessantíssimo, né, para os alunos do ensino médio, ficar um pouco mais atento, né, a esses temas de colonização, de escravidão, os temas que a professora Doceli também tem discutido. Acho que isso que a outra professora, esqueci o nome dela, me desculpe, né, que vai trabalhar também a respeito da religiosidade, né, então acho que são temas aí que são importantíssimos e que estão sendo mais cobrados, vamos dizer assim, né, nesses vestibulares no Enem da vida, ok? Dito isso, Rafael, só vou perguntar uma coisa para você, questão de tempo. Nós já estamos aí com 9h20, até as 10 mesmo, então, que eu vou? Isso, até as 10 ms. Exato. Ok. Então, isso me preocupa, né? Porque você sabe que o professor de história gosta bastante de falar, né? Mas eu vou buscar ser bem sucinto aqui. Primeiramente, tá, pessoal, né? Agora conversar mais diretamente com os alunos.
Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Esse tema, pessoal, e Rafael, Ivani, Helena, não é muito a minha área, tá? A minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, está mais relacionada às questões de terra, a colonização, agora no doutorado a reforma agrária. Então, esse tema de Brasil colonial, né, e de trabalho escravo não é muito a minha área, mas eu gostei do convite, Rafael, porque eu me senti desafiado. Eu acho que isso é legal, né, de você ter um desafio, de vez em quando, aí para sair um pouco do seu comodismo e te forçar a fazer outras leituras, buscar outras interpretações. E nesse sentido, o tema que você me propôs, que é a colonização do Brasil e a implantação do trabalho escravo, eu fiquei pensando, são temas, né, que daria margem para discussão por muitos tempos, mas devido a esses poucos minutos, né, que eu tenho aí, eu optei por discutir um pouco mais a respeito do trabalho escravo, visto que, né, acredito que o projeto do professor Rafael está mais relacionado na questão do Dia da Consciência Negra, né? Então, como não é minha área, como eu falei para vocês, eu vou tentar, então, trazer mais umas questões da história, propriamente, e algumas reflexões, certo? Nesse sentido. Bom, então vamos lá. A gente tem que pensar, pessoal, né, que essa ideia da colonização do Brasil, e aí, para tentar ser sucinto, ela tem várias visões. Uma das visões que eu apresento para vocês aqui é que, no primeiro momento, os portugueses, ao chegarem, né, a essas terras, eles se deparam com uma outra sociedade que aqui vivia, né, a sociedade indígena. E, no primeiro momento, esses portugueses, eles talvez, assim, não teriam tanto interesse, né, nessas terras. Porque a principal objetivo deles naquelas intenções, né, das navegações marítimas era buscar, né, metais preciosos, buscar mercadorias que pudessem gerar lucro para eles. Nesse primeiro momento, quando eles chegam aqui nessas terras, eles não encontram, vamos dizer assim, no primeiro momento, alguma possibilidade de ganho. Então, por alguns anos, né, pegando uma data oficialmente, que é conhecida de 1500, né, e aí você tem várias outras discussões sobre essas datas, sobre essa chegada desses portugueses aqui no Brasil, o que hoje se chama Brasil, na verdade, né, vai ficar um pouquinho esquecido. Pô, lá não tem nada de interessante, então vai deixando. Tanto é que uma colonização mais efetiva, de quando esses portugueses passam a fazer umas viagens frequentes a essas terras e começam, de certa forma, uma exploração, já vai estar lá para os idos de 1530, 1532, né? Quando você tem aí uma certa ameaça de outros povos, principalmente de franceses, né, a chegarem aqui nessas terras brasileiras, certo? Mas, enfim, quando esses portugueses começam, então, uma certa exploração, né, aqui da região, eles se deparam com um problema, uma questão de mão de obra, né? O que poderia ser explorado, né? E de que maneira seria explorado? Então, nesse primeiro momento, uma mercadoria que é encontrada, que veio, né, a ser uma forma de riqueza, de comércio português, é justamente, né, uma madeira que tinha em grande abundância aqui nesse litoral brasileiro, que é o pau-brasil, ok? E aí, como se explorar essa madeira? Né? Você tem, então, agora uma certa relação entre portugueses e indígenas, que através daquele escambo passam a fazer esse comércio, indígenas com portugueses. Eu, particularmente, vejo isso como uma coisa muito interessante, né, dessas já primeiras relações, ok? Porque aí você tem, né, aquelas trocas de mercadorias que eu acho que comumente as pessoas falam, os portugueses deram espelho, deram vários tipos de mercadorias, né, quase que sem valores para os indígenas, em troca das madeiras, né, aqui existiam. Então, nós temos que pensar que essas mercadorias trazidas pelos portugueses eram diferentes para os indígenas, né, para esses povos aqui. Então, era novidade para eles.
Você imagina, cara, agora você poder, né, olhar no espelho, pentear as suas madeixas, né? É algo que seria muito interessante para essa galera. E como é uma mercadoria, né, mercadorias novas, foi muito bem vistas. Então, às vezes a gente, né, costuma fazer algumas reflexões aqui já. Às vezes a gente costuma olhar para esses tipos de trocas, né, comerciais e julgar que, né, essa forma prejudicou os indígenas. Não sei se prejudicou, porque foi algo que eles mesmos aceitaram, né? Imagina só, como é que você, como que deve ter facilitado algumas certas vivências desses povos com novos instrumentos, com novas ferramentas, com machados, por exemplo, enfim. Então, acho que a gente tem que olhar para a história e tentar deixar de lado aquelas visões um pouco tradicionais, né? E começar a refletir, né, mais sobre isso. Pensem como os indígenas. Pô, olha esses babacas desses portugueses, né, querendo madeira. O que eles vão fazer com madeira, né? A gente tem tanto aqui, está sobrando, né? Então, vamos negociar, vamos trocar com eles, certo? Então, eu acho que é legal a gente pensar que essa colonização, ela vai se intensificando ao longo do tempo, né? Nesse primeiro momento, então, você tem esse forte, né, de comercialização com a madeira entre os povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, você também tem expedições que esses portugueses vão fazer para tentar buscar conhecer melhor o território, né, que aqui eles chegaram. E nessas expedições, nessa busca de conhecer o lugar, eles vão encontrando novas possibilidades, né, de comércio, de exploração. Então, vejam que numa sequência você vai ter uma exploração da cana-de-açúcar, posteriormente você vai ter uma descoberta das minas de ouro, ok? E claro que todos esses comércios vão agregando, né, essas relações existentes entre Portugal e aqui a sua colônia. E todas essas formas de exploração, pessoal, ela exige mão de obra, ok? Então, no primeiro momento, né, a gente tem que imaginar que a mão de obra escrava indígena, ela vai ser muito utilizada pelos portugueses, certo? E claro que, porque passa-se uma exploração de mão de obra agora escrava, né? No primeiro momento você tem essa troca de comércio, depois passa já para uma exploração de uma mão de obra escrava, porque essas explorações, elas vão se intensificando, né? E conforme elas vão se intensificando, exige-se um maior número de pessoas. E aí, claro que essa sociedade indígena, ela vai ter os seus limites no sentido de que, olha, até aqui eu trabalho com você, a gente faz comércio, mas a partir de um determinado momento você já está exigindo algo a mais de mim, ok? Mas por um bom tempo, né, todo esse século XVI aí, os historiadores dizem que a exploração da mão de obra escrava indígena, ela foi, né, suficiente para os interesses que Portugal estavam aqui com o Brasil. A questão é que, né, como eu havia dito para vocês, ao longo desse tempo, a exploração se intensifica, né? O conhecimento da área, a exploração dessa área, ela vai se ampliando cada vez mais. E cada vez mais existe o que? Uma necessidade também de um aumento de uma mão de obra, ok? Aqui, então, nós temos que pensar, fazer umas certas reflexões no sentido de que como que era essa exploração, né, entre portugueses com os indígenas? E como que era o estilo de vida ou a forma com que esses indígenas que aqui viviam tinham com o trabalho, né? O que eu quero dizer para vocês? Que nesse sentido você tem uma exploração que exigia, né, um trabalho forçado, de sol a sol, porque o princípio, cara, eu acho que esse é legal na história, o princípio europeu é de uma acumulação de riquezas, certo? E quando você olha, né, para princípios, para filosofia, né, de outros povos, nem sempre é de acúmulo, né? Nesse caso aqui de uma sociedade indígena, o que você tem? Você tem o trabalho, claro, né, para uma sobrevivência, mas, no entanto, você tem
uma concepção de trabalho, uma concepção de lidar, né, com essas a labuta do dia a dia, muito mais para uma sobrevivência. Você não tem uma ideia de acúmulo de riqueza, né? E agora, aí quando essa questão dessa ganância, né, desses povos portugueses sobrepõe esse estilo de vida indígena, né, com o trabalho, você começa a ter aí uma rivalidade ou um atrito, né, muito grande entre esses outros povos. Aqui, então, no caso, a gente começa a observar que nós teríamos como é que posso colocar para vocês? Os atritos de interesses, e principalmente as resistências, né, as resistências em relação a essa sociedade indígena. Então, você tem agora, né, uma relação um tanto quanto conflituosa. E nesses conflitos, é claro, você vai ter as violências, obviamente, e que, nesse sentido, talvez, né, por esses estilos de trabalho da sociedade indígena, não é mais suficiente, né, a mão de obra indígena para atender os interesses desses portugueses. Bom, aí os portugueses se veem numa situação complicada, porque, tipo, e aí, eu preciso dessa exploração, eu preciso agora do cultivo da cana-de-açúcar, né, dos engenhos, enfim, eu preciso também, lá na frente, de uma exploração das minas de ouro. E aí, esses indígenas aqui, essa sociedade, né, essas pessoas não estão mais dando conta desse recado. E agora, onde que eu vou encontrar uma mão de obra, né, para que atenda essa necessidade, certo? E aqui, só para fazer um complemento, é interessante, não só de uma questão de resistência, né, dessa sociedade indígena não aceitar esse trabalho forçado, mas também uma questão que veio junto com os portugueses, que são as doenças, né, transmitidas a esses povos, e que vai haver uma grande, né, perca de vidas por conta dessas doenças, que aí seria mais um fator, né, que de certa forma prejudica, né, os interesses comerciais dos portugueses. Beleza, ponto aqui. Nós temos que tentar também compreender que, ao mesmo tempo que esses portugueses exploravam, né, as terras que hoje formam o Brasil, eles também tinham relações comerciais com outros povos. E entre esses outros povos que haviam essas relações comerciais estão os povos africanos, né? E dentro dessas relações com os africanos, você tem também trocas de mercadorias, né? Os portugueses ofereciam certas mercadorias, tecidos, utensílios, enfim, e em troca recebiam metais preciosos dos africanos, e em menor número, até esse momento, até o ano próximo de 1600, também alguns escravos. Então, o legal aqui, legal entre aspas, tá, pessoal? Mas o interessante aqui da gente observar é que essa prática de escravidão, ela não foi introduzida, tipo assim, a culpa é dos portugueses. Em parte, sim, mas nós temos que imaginar que a escravidão, ela também era praticada por diversos outros povos. Imagino que lá no ano passado, no primeiro ano do ensino médio, vocês devem ter estudado Grécia Antiga, Roma Antiga, né? E vocês devem ter visto que lá já existia também a prática da escravidão. Nesse sentido, no continente africano, entre os povos que viviam nesse continente, e aí é interessante a gente lembrar que você tem uma diversidade, cara, cultural monstruosa, né? Porque às vezes quando a gente fala de África, a gente pensa assim como sendo um país só, como se fosse todos da mesma língua, da mesma cultura, né? Fossem lá parceiros, chegados, né? Mas não. Você tem uma diversidade cultural muito grande, você tem uma diversidade linguística muito grande, você tem centenas, milhares de povos diferentes que ali viviam. E que dentre esses povos você vai ter rivalidades, né? Você vai ter conflitos entre eles, porque um determinado povo vai querer conquistar o território dos outros. Um determinado povo também vai praticar escravidão com outros povos, né? Então, a escravidão também era praticada no continente
africano. Assim também como a escravidão foi praticada no continente americano. Né? Vocês também já devem ter visto, aí, não sei se esse ano ou ano passado, os maias, incas, astecas, e você vai observar que esses povos também tinham essa ideia de escravidão. Né? Aqui no Brasil, né, onde hoje é o Brasil, desculpa, você vai ter também conflitos gigantescos entre povos diferentes. Então, a gente também tem que imaginar que, né, que não havia uma harmonia, né? Não havia um paz e amor aqui na terra brasileira. Ninguém ficava fumando um cachimbinho da paz, né, entre todos. Existiam esses conflitos. O que é interessante, né, para a gente pensar, tentar entender a história, é que o que vai acontecer? Eu acho que a partir dessas relações com os portugueses, especificamente, mas você vai ter também com os europeus, com os ingleses, enfim, mas vamos ficar com os portugueses. Nesse sentido, quando os portugueses eles passam, né, a fazer esses comércios com o continente africano, aqui onde hoje é o Brasil, né, você vai ter uma mudança significativa na escravidão, né, nas relações escravocratas, certo? Por que eu digo isso? Lembrem-se que aqui no Brasil, né, os portugueses passaram a ter essa necessidade de uma mão de obra que não estava sendo suprimida, vamos dizer assim, pelos indígenas. Pô, e agora? Onde que nós vamos conseguir mão de obra? Ah, legal, pera lá. Né, nós temos um comércio lá com o continente africano e aquela galera, eles conseguem fornecer, né, escravos para mim. Então, aqui existe um problema. Porque quando chega esse momento, você vai ter uma intensificação, né, da escravidão na África. Porque enquanto que, até então, você tem os povos lá que tinham as suas rivalidades e que faziam, né, disputas entre si e que às vezes escravizavam um ou outro povo, né, conforme as suas necessidades, os seus interesses, agora essa escravidão ela vai ser intensificada, porque esses outros povos que lá viviam vão passar a comercializar os seus, né, camaradas lá e vão comercializá-los com os portugueses. Então você tem uma intensificação. E essa intensificação ela chega num número, eu acho que gigantesco. Em alguns anos do século XIX, houve momentos de mais de 1 milhão, né, de africanos terem sido trazidos aqui para o Brasil. Cara, você já imaginou o que é isso? 1 milhão de pessoas em um ano? É muita gente, cara. É muita gente. Mas, né, vamos lá. Beleza, então, nesse sentido, você começa, então, tendo, né, esse comércio, certo? De africanos aqui para o Brasil para suprimir essa necessidade de mão de obra, ok? O que é interessante também aqui, galera, é que, ao mesmo tempo que você atende essas necessidades da exploração, né, aqui no Brasil, vamos colocar Brasil, que fica mais fácil para a gente entender. Aqui no Brasil, para a questão da exploração das lavouras de cana-de-açúcar, dos engenhos, enfim, você cria, ao mesmo tempo, um novo comércio. Cara, e o tráfico negreiro, velho, foi um tipo de comércio altamente lucrativo, mas muito lucrativo, né? Existem alguns historiadores aí, por exemplo, Manolo Florentino, que vai dizer que o lucro de um escravo chegava a mais de 500%. Cara, então você tenta imaginar a empresa, vamos dizer assim, a indústria, né, do tráfico negreiro que gerou para suprimir essas necessidades. Aí vamos pensar, né, vamos arredondar números aí de próximo do ano de 1600 até 1888, quando oficialmente se tem o fim da escravidão no Brasil, né, o quanto de pessoas, né, que vieram forçadas para o país. É monstruoso. Então você tenta imaginar o que isso gerou de movimento, de comércio entre essas pessoas, certo? Então é algo muito importante para se ter uma noção de que a prática da escravidão, que tinha outros princípios,
uma antiguidade, ela passa a ser agora vista literalmente como um comércio, como qualquer outra mercadoria, certo? E aqui, talvez esteja alguns dos estigmas, né, que ainda hoje a nossa sociedade brasileira carrega, mas isso eu menciono daqui a pouquinho, tá? Então, nesse sentido, pessoal, a exploração da mão de obra aqui no Brasil, ela vai, né, estar aí muito próxima entre uma exploração de mão de obra escrava indígena e africana. É claro que ao longo desses séculos, como eu havia dito para vocês, né, a exploração da mão de obra africana, ela vai suplantar a indígena. Alguns historiadores vão dizer o seguinte: mas é porque os indígenas, eles eram mais molengas, eles não gostavam de trabalhar, eles não davam conta do trabalho forçado, e os negros, né, os africanos, não, eles eram parrudos e conseguiam, né, dar conta do serviço. Eu acho que não é bem assim, certo? Eu acho que não é bem assim. O que eu vejo é que existe muito mais um interesse, né, pela mão de obra escrava africana, em detrimento da indígena, por conta desse comércio que gerou, né, dessa empresa lucrativa que gerou, né, com os tráficos. Você vai ter, literalmente, você vai ter empresas, né, que possuem navios e que fazem essa rota África-Brasil, e são, né, como eu havia dito para vocês, né, imensamente lucrativa. E beleza. Além dessa questão, né, existem umas outras ideias por trás dessa exploração, tanto da mão de obra indígena quanto negra, que também é interessante, né, nós, enquanto historiadores, de ficarmos refletindo. Qual seja? Aí você aluno, me pergunta assim: pô, professor, mas esses caras aceitavam de boa essa exploração? Os caras aceitavam isso, né, pacificamente? Muito pelo contrário. Acho que você vai ter uma resistência, né, e agora para frente eu vou focar mais nessa questão da escravidão africana. Você vai ter uma resistência monstruosa, né? Lembre-se dos famosos quilombos, né, que eram, vamos dizer assim, onde a boa parte desses escravos fugitivos, né, iam para tentar, né, fugir dessa condição de escravos. Você vai ter também, em alguns períodos desse Brasil colônia, Brasil império, né, da exploração africana, um número gigantesco de infanticídios. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? E o que é isso? Em que as mães, né, as mães escravas, quando elas engravidavam, muitas vezes elas praticavam abortos, ou mesmo quando a criança, né, o feto logo nascia, elas matavam essas crianças, por conta de que elas preferiam, né, ver os seus filhos mortos do que eles estarem, né, vivenciarem essas trágicas condições que a escravidão impunha para eles, ok? Mas, além disso, também é interessante, né, nessas resistências, nessas lutas, a gente observar os diversos níveis que existia dentro dessa escravidão que se instalou aqui no Brasil. Eu sei que é muita informação, mas eu acho que eu só vou, né, pelo menos mencionar algumas coisas aqui para a gente depois fazer algumas discussões posteriormente, não sei. Mas a gente tem que talvez tentar entender essas diversidades, né, da escravidão. Ao mesmo tempo que você tem essas resistências, é legal perceber que uma certa hierarquia, vamos dizer assim, dentro dessa escravidão. Como assim hierarquia, professor? Porque, como eu falei para vocês, no continente africano não é tudo igual. Então, nesse mesmo sentido, você também tem uma diversidade de pessoas que chegam aqui no Brasil com uma diversidade de conhecimentos. A gente não pode imaginar que essas pessoas elas não tinham nenhum ofício lá na África, que elas não tinham nenhum outro tipo de trabalho na África, que não tinham nenhum tipo de especialidade. Então você vai ter uma coisa tão
tão bem pensada, cara, mas tão arquitetada, né, que não é simplesmente trazer essas pessoas de lá para cá e distribuí-las aqui para o Brasil. Não, você vai ter pessoas, né, africanos que são cuidadosamente escolhidos lá na África porque eles têm um grande conhecimento na agricultura, certo? E aí, essas pessoas que têm grande conhecimento na agricultura, eles vão ser trazidos para o Brasil e vão ser levados para os locais de plantação da cana-de-açúcar, vão ser levados para os engenhos de açúcar. Posteriormente, já, né, no século XIX, quando o café, né, ganha mais força na economia brasileira, essas pessoas vão ser trazidas para os cafezais no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Você vai ter pessoas cuidadosamente escolhidas lá na África que têm conhecimento de mineração. E essas pessoas elas vão ser levadas para, né, as regiões das Minas Gerais, para Cuiabá, depois que se encontra ouro em Cuiabá. Né? Por quê? Porque lá eles sabiam minerar, eles sabiam encontrar o ouro, eles já tinham esse conhecimento, certo? Você vai ter pessoas cuidadosamente escolhidas para serem trazidas para o Brasil, que são excelentes comerciantes, certo? Que são excelentes comerciantes. Por quê? Houve também... Cara, olha que loucura a escravidão no Brasil. Porque também houve momentos, já também mais próximo ao século XIX, em que os escravos, né, eles eram comerciantes, em que seus donos deixavam essas pessoas saírem pela cidade, né, para poder praticar comércio. Né? Esses próprios escravos, eles faziam doces, né, faziam algum tipo de comida, de artesanato, e saíam para vender na rua. E claro que esses lucros, né, ou pelo menos parte desses lucros, eram dos seus senhores, certo? Nesse sentido, então, eu acho que é legal a gente perceber uma grande diferença aqui no Brasil, entre os escravos que eram levados para a zona rural e os escravos que eram destinados para as cidades. Eu acho que havia uma distinção muito grande. E pelo menos alguns historiadores eles vão dizer que nesse meio urbano, né, essa condição do escravo era um pouco mais amena, por ter certas liberdades, de poder sair nas ruas, né, de poder estar ali em contato com outras pessoas. Aí você me pergunta, pô, professor, mas então por que essas pessoas, né, que eram deixadas, né, que podiam sair pelas cidades, que podiam estar lá comercializando, por que elas retornavam para os seus senhores? Cara, já pensou isso? Que loucura? Porque realmente existia o quê? Acho que 2 pontos aqui que infelizmente não vai dar para mim discutir, mas eu só vou mencioná-los. Primeiro, é uma ideia até mesmo de submissão, certo? De alguma dessas pessoas. Não, eu acho que essa condição de vida minha aqui, ela está melhor, porque existe outras condições de escravos muito piores do que a minha. Se eu tentar fugir e eu for pego, eu posso ser levado para um outro senhor que vai me explorar ainda mais, né? Ou posso ser levado para o meio rural, certo? E existe talvez aqui, Rafael, vou até me tomar uma certa liberdade de poder mencionar, que seria o segundo ponto, quase que uma fidelidade, quase que uma gratidão, né, aos seus senhores, porque, nossa, olha, né, olha como é que esse meu senhor, né, que é meu dono, olha como é que ele me trata bem. Não sei se eu me fiz entender, né? No sentido assim, você tá na merda, mas você ainda agradece aquele seu, né, aquele seu carrasco, porque ele me castiga de uma maneira tão boazinha, tão legalzinha. Então, existem umas concepções que seria muito interessante a gente tentar discutir, né, aqui, dessas questões psicológicas que também estão por trás. Nesse mesmo sentido, existe uma coisa que eu acho fantástica, né, que é assim, existe também uma hierarquia entre os próprios, né, entre os próprios escravos.
no sentido de que você vai ter um determinado escravo que está numa posição, vamos chamar assim, quase que superior aos demais colegas. Por exemplo, não sei se vocês já viram falar, dos chamados capatazes, né, os carrascos, os capitães do mato, né, que eram o quê? Eram negros, eram escravos, mas que eram responsáveis por fiscalizar os demais, né, eram quase que um braço direito dos seus senhores. Então, umas coisas interessantíssimas nessas lógicas, vamos dizer assim, de tentar entender todos esses meandros, todos esses detalhes que existem por detrás da escravidão, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acredito que a professora Dulce já deve ter falado algumas coisas, mas a respeito, eu só vou citar para chegar num ponto que eu quero, que é a respeito dos abusos, né, dos abusos que existiam, principalmente por parte dos senhores, com as suas escravas, né, com as suas negras, nas questões sexuais mesmo, certo? Eu vou tocar nesse assunto para mim fazer o fechamento lá na frente. Que seria o quê, pessoal? Né, esses abusos sexuais, né, eles estão muito relacionados com uma questão jurídica interessante. Tá? Eu não vou entrar no aspecto da questão da exploração sexual, da feminilidade, enfim, que eu acho que foi o que a professora Dulce deve ter comentado alguma coisa. Mas é uma coisa que existiu muito forte no Brasil, né? Esses abusos sexuais, esses estupros de senhores, né? Os donos de engenhos, enfim, esses magnatas na sociedade brasileira, com as suas escravas. E existe, então, a questão como é que eu posso falar para vocês? Desses filhos, né? Dessas pessoas, das crianças, dos filhos que são gerados através desses abusos. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque, e aí, o cara é filho, né, de um senhor de engenho. E aí, como que vai ficar essa sociedade a partir de então? Né? Aqui existe, pessoal, uma questão jurídica que foi desenvolvida no Brasil, quase que exclusivamente no Brasil, para você ver como que a escravidão no Brasil é muito louca, que é o princípio jurídico de que o filho acompanha a condição da mãe. Tá? Por que isso? Porque quando você tem, então, né, esses abusos por parte desses senhores, essa jurisdição, vamos dizer assim, acaba protegendo essas pessoas. Por quê? Se você, então, desce, né, um princípio normal, e aí é filho do senhor, e aí ele vai ter direito às heranças, às fazendas, né, aos engenhos? Não. Aí entra, então, agora uma questão jurídica que coloca o seguinte, olha, não, o filho acompanha a condição da mãe. A mãe sendo escrava, é óbvio que o filho também será um escravo, né? Essa foi uma tática, vamos dizer assim, utilizada pelas questões jurídicas brasileiras para duas situações, né? Proteger esse senhor, né, de qualquer responsabilidade, vamos dizer assim, paternal, e, de certa forma, garantir também o patrimônio dessa elite, né, que adorava deitar com essas escravas, né, e que sempre teria os seus filhos aí, os seus bastardos, como foram chamados. E aí, o que é interessante, agora começando já a trazer mais umas reflexões finais, cara, você tem essas práticas, de certa forma, muito próximas ainda nos dias de hoje. Vocês viram semana passada o que aconteceu, né, na justiça brasileira, em que um grupo de juízes, né, inventam lá uma tipificação jurídica maluca que é o estupro culposo, né? É uns negócios muito, muito malucos nesse sentido, mas enfim. E por que eu toquei nesse assunto então, pessoal? Para tentar mostrar para vocês de que existe
jogos de poder, vamos dizer assim, que acaba buscando justificar essas explorações. Para finalizar essa parte dessas justificativas, eu vou tocar num assunto, né, um pouco delicado, eu só vou pedir licença para todos, porque entra questões religiosas, que é a própria escravidão. O Rafael, não sei se, né, você que é um grande conhecedor da Bíblia, eu não sei se vocês conhecem essa parte, mas que existe uma coisa interessantíssima, porque a própria Igreja Católica, ao longo desse período de escravidão no Brasil, de certa forma, apoiou, né, a escravidão que existiu no Brasil. Ela se posicionou um pouco contrária à escravidão indígena, certo? Porque aqui entra, acho que, né, a galera do segundo ano deve ter filosofia, né, Rafael? Existe lá uma ideia do mito do bom selvagem, do Rousseau, né, que vai discutir e vai ver, né, a sociedade indígena como pessoas, seres humanos que ainda viviam, né, no paraíso, que não foram apresentados os problemas da sociedade, o pecado original, né, vivem ainda no Jardim do Éden. E, portanto, então, se eles não conhecem isso, eles não poderiam ser escravizados. Por um outro lado, a igreja, ela tentou justificar a escravidão negra, né, com vários comentários. E existem algumas correntes da história que vai até mesmo buscar na Bíblia, Rafael, algumas explicações, né? Eu até separei aqui qual que é essa passagem, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 27. Né, que vai, resumidamente, por conta do meu tempo aqui, Rafael, vai dizer assim, olha, né, após o dilúvio, tal, tudo mais, Noé volta a ser um agricultor e ele vai cuidar das suas vinhas, né? E num determinado dia lá, Noé se embriaga, né, com o seu vinho e vai para sua tenda e lá dentro ele se despe, né, fica lá peladão. Um dos seus filhos, Cã, entra na sua tenda e vê o pai nu. E sai, né, da tenda e vai e vai contar. E conta lá para o seu irmão Sem e Jafé, né, que o pai está peladão lá e está bêbado. Sem e Jafé ficam, né, entristecidos com isso, vamos dizer assim, e eles pegam um lençol e adentram a tenda, né, de costas para não ver o seu pai nu e o cobrem. Depois que Noé, né, sarou lá da manguaça, ele fica sabendo do episódio, do que Cã fez, e Noé vai e amaldiçoa Cã. Né? Amaldiçoa Cã e vai dizer que Cã agora e todos os seus descendentes deverá ser servo, né, dos seus irmãos e de todas as gerações dos seus irmãos. Olha, o que quer dizer isso? Nós devemos lembrar que, biblicamente falando, né, Cã, Sem e Jafé, filhos de Noé, são os primeiros descendentes que vai povoar o mundo. Cã, né, para ser bem sucinto aqui, ele é o que povoa o continente africano. Né? Sem vai povoar a Ásia e Jafé povoa a Europa. Então, nesse sentido, alguns historiadores colocam que a própria, né, buscam-se nesse princípio bíblico aí, nessa leitura bíblica, uma justificativa para a escravidão. Né? Para encerrar minha fala, notem que você tem, então, poderes jurídicos, religiosos, né, por trás de uma sociedade escravocrata, porque era de interesse para essa sociedade a exploração desse tipo de mão de obra. Primeiro, por uma questão religiosa, como eu acabei de fechar para vocês aqui. Segundo, e principalmente, por uma questão altamente lucrativa, certo? O comércio, né, que isso gerou, a lucratividade que isso gerou, ela é algo impressionante e que justifica muito, né, essa prática. A questão de você ter uma própria hierarquia
dentro dessa escravidão também se justifica por uma sua permanência, certo? E claro que isso, por favor, não estou aqui desmerecendo de forma alguma, né, e tirando o mérito dessas lutas, né, de resistência. Eu apenas estou dando um ponto de vista para vocês, ok? O que é interessante, eu trouxe para vocês aqui, né, não sei se vocês estão vendo aí, duas obras do Gessé de Souza. A primeira que se chama A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, né? Tanto é que, não sei se vocês estão vendo, até a capa aqui do livro é justamente, né, uma mão com as correntes, né, e outra mão aqui com o paletó. E um outro livro também do Gessé de Souza, que é A Subcidadania Brasileira, ok? Para entender o país além do jeitinho brasileiro, ok? Existe um capítulo aqui, eu até separei, que é, né, o mais específico para o que nós estamos dizendo, que se chama Patriarcalismo e Escravidão. Nessas duas obras aqui, pessoal, eu acho interessantíssimo as análises que o autor coloca, no sentido de como que as pessoas se reconhecem, de como que as pessoas, elas veem, vamos dizer assim, e se relacionam uma com as outras. No sentido de que o preconceito, no sentido de que a discriminação, né, ela está enraizada, obviamente, mas um dos pontos de vista, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, que a história tem vários pontos de vista, e um dos pontos de vista, e que o Gessé de Souza traz, e é um do que eu achei muito interessante, é propriamente a ideia do reconhecimento, certo? E aí do reconhecimento, não só dessa história brasileira, né, dessa história suja brasileira, né, da escravidão de seres humanos, mas também de como que as pessoas se veem. Né? Para elucidar o que eu quero dizer para vocês, vejam que hoje em dia, né, um dos caras, né, que estão muito em foca aí, e que deu polêmica pra caramba, é aquele presidente da Fundação Palmares. Eu até esqueci o nome dele, não anotei aqui. Esqueci o nome do cara. Se o Rafael, né, se alguém de vocês lembrarem aí, por favor, comentem aí. Que é o seguinte, pessoal, a pessoa, ele é um negro, mas não sei se vocês viram os comentários dele naquela época, né, até então. Agora, por conta dessa pandemia, por conta da política, tem diminuído bastante as discussões. Mas vejam que ele é uma pessoa que não se reconhece como tal, né, que critica a ideia da consciência negra. Sérgio Camargo, obrigado, Rafael. Eu acho que é esse mesmo. Que discute, né, que critica a ideia do Dia da Consciência Negra, que critica Palmares, que critica, né, o direito de cotas. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu vejo, cara, que eu acho que exclusivamente a própria ideia da consciência, do Dia da Consciência Negra, é talvez para justamente refletirmos sobre essas condições, esses posicionamentos que cada um de nós tem, né? Seja nós quem formos, né? Na questão, seja a gente japonês, alemão, africano, indígena, não importa. Eu acho que a ideia da consciência, a ideia de nós nos reconhecermos como tal, ela é imprescindível para esse momento pelo qual nós estamos passando. Uma das passagens do livro do Gessé de Souza, que eu acho fantástico, que é o seguinte, uma entrevista que ele faz com uma família, morador de uma comunidade do Rio de Janeiro, e que vai fazer o seguinte, né, que essa família, ela tem lá os seus pertences, e vai apontar para o vizinho dele, vai falar assim, tá vendo aquele cara lá, é um vagabundo, o cara não trabalha, né, eu estou aqui no bem bom por conta disso, mas espera lá, que bem bom é esse? Né?
às vezes, as pessoas, eu vejo isso muito na sociedade brasileira hoje, né? Você é pobre, você é negro, enfim, você está aqui, né, numa situação de vulnerabilidade, mas você não se vê como tal. Você se vê como uma elite, você se vê como uma burguesia. Eu acho que é uma das principais críticas, né, que o livro Gessé de Souza faz, e é nesse sentido que eu encerro a minha fala, no sentido de que nós precisamos, ou precisaríamos, fazer essas discussões para nós justamente refletirmos sobre a consciência, né? A consciência de onde que eu estou dentro dessa sociedade, a consciência de qual que é o meu papel dentro dessa sociedade, né? Qual que é o meu lugar aqui dentro e o que eu posso fazer para melhorar essas condições, essas situações, ok? Falta, então, muita reflexão, falta muito debate, e é por isso mesmo, então, que essa atitude aí do professor Rafael, né, quando vem discutindo isso, eu acho que é imprescindível, é fantástico e muito importante para o momento. Obrigado, Rafael, isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, professor. Alguns dos nossos alunos trabalham, outros migraram para outras aulas aí, mas, assim, muito válido o seu debate, agradeço imensamente, essa aula ficará gravada e, posteriormente, faremos um trabalho sobre essa aula, né, na semana seguinte, e eu acho que o caminho é esse, né, promovermos debates, promovermos diálogo, porque esse é o único caminho, né, na verdade, a gente não constrói mudanças se a gente não constrói diálogos, né, senão a gente separa, cria muros e não pontes. Então, te agradeço imensamente, obrigado mais uma vez. E a Helena está aqui, mas com certeza eu acredito que é a fala dela, do nosso diretor Alex também. A nossa escola está de portas abertas, né? A gente sabe que vocês que trabalham com pesquisas, naquilo que também precisar da nossa escola, conte conosco. Helena, se você quiser fazer alguma consideração final, e assim a gente encerra. Eu não pude ficar a todo momento, que a